Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Mande a sua carta para eu também poder narrar a sua história. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história. E vou pedir para você, aproveitando, que você dê aquele like. É muito importante para a nossa carta, é muito importante para o nosso canal o seu like. Dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho e se inscreva. É muito importante a sua inscrição, porque nós já batemos 700 mil, tá bom? Posso contar com você? Com aquele like? Então vamos lá. E quero lembrá-los de que toda segunda-feira, às 19 horas, o podcast do Eli Correia com grandes convidados aqui no canal YouTube. No canal YouTube Eli Correia Oficial, A Amante. A minha história começou no dia em que eu conheci Patrícia, uma linda jovem que começou a trabalhar na mesma empresa onde eu trabalhava. Na verdade, já no primeiro dia de trabalho, Patrícia conseguiu chamar a atenção, sinceramente, sem exagero, de todos os homens que trabalhavam ali no setor. E com isso, também despertou uma certa bronca das mulheres que trabalhavam na empresa. Ela chegou e abafou. Em pouco tempo, acabei me aproximando de Patrícia. E para a minha sorte, eu fiquei encarregado de explicar a ela todo o trabalho, tudo aquilo que ela tinha que fazer. Mas foi justamente aí que eu descobri que aquela linda jovem era casada. No dia em que eu descobri isso, foi como se o mundo para mim tivesse acabado. Foi exatamente nesse dia que eu descobri que ela era casada que eu percebi que estava apaixonado por ela. O tempo foi passando e se tornava cada vez mais difícil ter de trabalhar ao lado de Patrícia. Não só pelos outros ficarem em cima dela, mas principalmente por eu estar completamente apaixonado por ela. Mas tinha que guardar aquilo para mim. Afinal de contas, ela era casada. Um dia, assim que cheguei para trabalhar, eis que eu encontro Patrícia desanimada, triste, com os olhos de quem chorou. Sabe, os olhos meio inchados. Parece que até em seus olhos eu vi lágrimas. Eu perguntei então a ela se estava tudo bem, se ela estava com algum problema. E então, enquanto trabalhávamos, ela começou a falar do seu marido. Disse que estava tendo alguns problemas em casa, alguns problemas com ele, que ele havia mudado bastante desde que se casaram, que não estava dando atenção para ela e que só queria sair com os amigos nos finais de semana, futebol, cerveja, enquanto ela ficava em casa sozinha. E foi aí que eu vi uma oportunidade de me aproximar um pouco mais de Patrícia, mesmo sabendo que não era certo, mesmo sabendo que eu não estava agindo certo. Eu estava ali como que me aproveitando de um momento de fraqueza que ela estava manifestando, passando e me revelando. Então eu conversei bastante com Patrícia naquele dia. Dei a ela alguns conselhos, mas não falei nada do seu marido. Eu apenas tentei confortá-la para que ela não ficasse tão triste daquele jeito. E ao mesmo tempo, eu tentei passar para ela que eu era um grande amigo, que ela podia contar comigo. Porém, dentro de mim, eu sabia, só eu sabia, as minhas reais intenções. Nesse dia, eu nem consegui dormir direito. Eu sei que não devemos desejar a mulher do próximo. Inclusive, isso é parte dos mandamentos da igreja. Não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo. Mas eu estava desejando. Eu queria muito que Patrícia
de repente, se separasse do marido para que eu tivesse a chance de fazê-la, eu sim, fazê-la a mulher mais feliz, a mulher mais realizada do mundo. Como que um homem tendo uma mulher daquelas não dava valor? Como um homem tendo uma mulher daquelas não queria ficar o tempo todo com ela? Ficar ao lado de amigos e cerveja, de futebol, o que é isso? Sexta-feira, nos encontramos no trabalho. E mais uma vez ela estava daquele jeitinho, triste, desanimada, e então ela começou a falar que o seu marido havia marcado uma viagem, acreditem, com seus amigos para a praia. Mas que ela não poderia ir nessa viagem porque só iriam homens. Meu coração nessa hora ficou acelerado. Uma alegria íntima tomou conta de mim, mas eu me segurei. Agora sim, pensei, agora sim eu tenho motivos de sobra para convidá-la para sair. E foi exatamente o que eu fiz. Disse a ela: Patrícia, não adianta você ficar desse jeito. Vamos sair um pouquinho, sabe, sem nenhuma intenção. Vamos sair só para você espairecer, só para você esquecer essas dores que você está sentindo. Então eu criei coragem e a convidei para sair. Patrícia, não adianta você ficar desse jeito. Por que a gente não faz o seguinte? Depois do trabalho, você vai para a sua casa, eu vou para a minha. E se você quiser, eu posso passar para te pegar e a gente sair para uma volta, dar uma volta. Enfim, irmos a um barzinho, ou se você preferir a um cinema, sei lá. Você precisa se divertir um pouco. Afinal, seu marido, ele vai viajar mesmo, né? Então não adianta você ficar aí triste, sozinha em casa chorando. Eu passo lá, se você permitir, e a gente sai, dá uma volta. Ela acabou aceitando e disse que eu estava com toda a razão. E então combinamos de sair naquela sexta-feira. Ela iria para casa, ela tomava o seu banho, se trocava, eu também ia para a minha, e depois eu passava lá e pegava ela. Passei na casa de Patrícia no horário combinado e fomos até um barzinho em Santana. No começo, ela estava um pouco triste ainda, mas depois que tomamos alguns drinks, ela começou a se soltar. Sabe, se soltar. E a partir dali, tudo o que eu queria começou a acontecer. Ela me elogiava bastante, dizia que gostaria muito que o seu marido fosse igual a mim. E não demorou muito para ali mesmo, no bar, entre um drink e outro, o nosso primeiro beijo acontecer. A nossa noite acabou em um motel, onde eu e Patrícia nos amamos por horas. Ela estava muito carente. Ela estava, numa carência muito grande. E a partir daquele dia, começava o meu romance proibido com Patrícia. E mesmo sabendo que ela era casada, eu estava acreditando muito que ela fosse terminar com o seu marido, que ela fosse em algum momento se separar do seu esposo, e aí sim poderíamos viver a nossa história, a nossa linda história de amor que só estava começando. Mas com o passar do tempo, eu percebi que ela não tomava nenhuma atitude, apesar de ser tratada como era. E pelo contrário do que eu imaginava, ela continuava sofrendo muito com as coisas que o marido fazia. Nossos encontros proibidos foram acontecendo cada vez com mais frequência. Patrícia dizia que gostava muito de mim, mas não tinha coragem de terminar o casamento, pois também amava o marido apesar de tudo. Acabei me sujeitando então a ser o seu amante. E a cada vez que nos encontrávamos, eu ficava mais e mais apaixonado por ela. Depois de mais ou menos 8 meses de envolvimento, eis que um dia ela me chamou para sair e disse que naquela noite ela queria falar uma coisa muito importante. Muito importante. Para mim, não restava dúvida alguma. Naquela noite, ela ia dizer que iria se separar do marido, que ia largar o marido para ficar comigo. Então eu estava todo entusiasmado, todo assim, sabe, naquela expectativa. Então saímos, ele tomando cerveja com os amigos,
e eu e Patrícia fomos para o motel. Mas antes dela dizer o que ela queria dizer, antes dela falar o que ela ia falar, a gente se amou muito, a gente se amou demais. E nesta noite parece que ela se entregou com mais ímpeto. Sabe quando uma pessoa se entrega de maneira total, mais ainda do que nas outras vezes? E amamos muito. Sim. Depois que terminamos, cada um tomou o seu banho, deitamos ali naquela cama de motel. Eu disse o quanto eu estava ansioso para ouvi-la, o quanto eu queria escutar o que ela ia me dizer, porque para mim ela ia dizer: olha, vou me separar do meu marido, a gente vai poder ficar juntos então definitivamente. Mas é quando então ela diz: Otávio, você se tornou uma pessoa muito importante na minha vida, eu aprendi a te amar de verdade, você me realiza em tudo, me alegra quando estou triste, me dá prazer na cama. E que prazer você me proporciona na cama. É tudo o que eu sempre sonhei em um homem. Mas essa foi a nossa última vez. Essa foi a nossa última noite juntos. Pois apesar de te amar muito, de você ser muito importante, eu amo muito mais o meu marido. E não posso continuar com isso, com esse amor proibido, com essa traição. Ela disse aquilo com a maior frieza do mundo. E como se não bastasse, ela ainda me disse que eu fui muito importante para ela tomar a decisão de ficar com o seu marido para sempre. Eu me senti o homem mais idiota do mundo. Me senti como se fosse um pedaço de papel que a pessoa usa e rasga e joga fora. Minha vida, desse dia para cá, se transformou completamente. Eu saí de onde eu trabalhava só para não ver mais Patrícia. E entrei numa forte depressão. E por pouco não coloquei fim à minha própria vida. A gente ouve muito falar que mulher se deprime, mulher sofre, mulher faz isso, mulher faz aquilo por um amor. E eu como homem digo aqui no canal da saudade, o sofrimento pelo que eu passei, a depressão pela qual eu vivenciei, cheguei a mesmo pensar em acabar com a vida. Eu sei que os dois estão juntos e sinceramente eu espero que sejam felizes. Quanto a mim, tenho certeza de que nunca mais vou querer me envolver com uma pessoa comprometida, com uma pessoa casada, para não passar toda a dor que eu passei e passo até hoje. Sempre se ouve dizer da mulher que está sofrendo, da mulher que está acabada, da mulher que está presa dentro de um quarto porque foi abandonada, que a pessoa foi embora, se separou. Eu sou homem. E eu passo por esse mesmo processo de dor e sofrimento, a ponto até de pensar em acabar com a minha vida, por causa de uma mulher comprometida. Aprendi, a partir de hoje, nunca mais me envolvo com uma pessoa casada. Sim, essa é a minha história. História que a vida escreveu. E eu aqui, em lágrimas, dizendo para você, Patrícia, que saudade de você. A Amante. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.